Alex Palou na Audi é real? Bom, a gente ainda não sabe, mas de todos os pilotos da Indy, definitivamente é o espanhol quem tem mais cara de Fórmula 1. É sobre isso que eu falo no vídeo de hoje, então deixa o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre Indy, mas um pouco sobre Fórmula 1 também, para a gente repercutir uma notícia que surgiu na semana passada e é a mais movimentada aí dessa semana, que marca o retorno da Indy, que corre em Gateway no próximo sábado, que é a notícia da revista alemã Automotor und Sport, que cita o Alex Palou, atual campeão da Indy, piloto da Chip Ganassi Racing, como um dos candidatos à vaga da Audi na Fórmula 1 a partir de 2025, né, entrando já nesse esquema aí com a Sauber, lembrando que a Audi ela só toma o lugar da Sauber mesmo a partir de 2026. Bom, essa é uma notícia que é meio curiosa, né, por vários aspectos. O primeiro é que esse intercâmbio de Indy e Fórmula 1 ele tem se perdido muito nos últimos tempos, né. A gente, claro, vê alguns pilotos da Fórmula 1 fazendo essa transição para Indy, como foi o caso aí recente do Romain Grosjean, o caso do Marcus Ericsson, até do Alexander Rossi, mas dificilmente a Indy tem exportado muitos pilotos para a Fórmula 1, né? A gente viu isso muito nos anos 90, né? Ali, casos não tão de sucesso como, por exemplo, do Michael Andretti, mas casos de sucessos como do Jacques Villeneuve, que se tornou campeão mundial, do Juan Pablo Montoya, que se tornou vencedor de corridas, e acho que o último exemplo que a gente tem mais recente foi o do Sébastien Bourdais, né? Foi tetracampeão ali da Champ Car, mas na Fórmula 1 teve uma passagem bem esquecível ali pela Toro Rosso entre 2008 e 2009. Né? Foi algo que acabou ficando muito perdido mesmo, acho que até porque a Indy pós-unificação ela passa por um momento diferente, a Fórmula 1 também vive um momento diferente a partir do momento que ela consegue consolidar as próprias categorias de suporte, né? Então a GP2 e a Fórmula 2 são muito mais fortes, muito mais caminhos para a Fórmula 1 do que era a antiga Fórmula 3000, por exemplo. Então isso ficou perdido, mas pela atual situação da Sauber / Audi, o Palou acabou surgindo nessa conversa de novo, né? Especialmente porque, como todo mundo lembra, a Audi já contratou o Nico Hülkenberg para 2025 e tinha a intenção de ter um outro piloto mais pesado, né, que o veterano. As opções aí eram o Carlos Sainz e o Esteban Ocon. O Sainz acaba indo para a Williams, o Ocon fechou com a Haas para 2025, e o que deixou a Audi meio que no mato sem cachorro, né? Porque aí eles podem apostar em outros veteranos, mas veteranos menos consolidados, como o caso do próprio Valtteri Bottas, que é piloto da Sauber esse ano, o Daniel Ricciardo, que vai ficar desempregado ano que vem. São algumas das opções, mas não são opções consolidadas, opções que acho que talvez estejam dentro desse perfil, e aí eles passaram a olhar também para pilotos jovens. Então a gente já tinha reportado aqui que há um interesse, né, o nome, na real, do Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, atual campeão da Fórmula 3, está nessa lista, e agora a Automotor und Sport reporta também que o Alex Palou está nessa lista. Eu sempre tenho muitas dúvidas a respeito dessas comparações Indy e Fórmula 1, especialmente porque eu acho que os pilotos da Indy nem sempre se dariam bem na Fórmula 1, porque é um tipo de corrida que é muito diferente, é um tipo de readaptação que é muito diferente, e às vezes você vai apanhar, né, especialmente se você não está seguindo uma escada como é a da Fórmula 2. E apesar da gente não ter exemplos recentes de pilotos da Indy por lá, a gente tem, por exemplo, o caso do Nick De Vries, que foi um cara campeão da Fórmula E, né, já estava um tempo afastado daquele círculo ali da Fórmula 1, e enfim, quando ele corre pela AlphaTauri a gente vê a quantidade de dificuldade que ele tem. Então por isso que eu nunca fui um grande defensor de achar que pilotos jovens da Indy, como o caso do Pato O'Ward ou como o caso do Colton Herta, até assim, fui entusiasta da possibilidade deles terem uma chance, mas eu nunca achei que a adaptação seria fácil. Eu já acho que é diferente com o Alex Palou. Para mim, o Palou dos pilotos da Indy é quem mais tem cara de Fórmula 1. Ele tem um tipo de leitura de corrida que é muito diferente, é um cara que ele sabe correr com a estratégia ao lado dele, impõe ritmo muito forte, é muito forte em classificação, tem uma questão de regularidade, e enfim, é um cara que é agressivo também nas horas que se faz necessário, anda muito bem de cara pro vento. Então eu acho que o Palou ele tem várias características que essa transição talvez para a Fórmula 1 seria um pouco diferente, e seria melhorada. Então por isso que eu tenho a sensação de que o espanhol é um piloto que é muito mais adaptado, e por isso que ele é tão difícil de ser batido no hoje em dia, justamente por ele ter várias características de uma corrida mais parecida com a da Fórmula 1 do que necessariamente a gente vê na Indy. Então por isso que eu acho que essa adaptação seria um pouco mais suave, mas ao mesmo tempo ele correria muitos riscos, né? Correndo numa equipe que ainda tem um status muito desconhecido, ainda está lá embaixo, né? Não pontuou ainda na temporada, a gente não sabe como vai ser no que vem, a gente não sabe como vai ser esse desenvolvimento daqui para frente, então são muitas dúvidas que pairam a respeito disso.
né? E é até curioso que o Palou ele também mudou a mentalidade dele nos últimos anos, né? A gente lembra que o Palou ele chegou a correr na Fórmula 2 ali por 2017, 2018, depois ele vai para o Japão e aí sim ele vai para a Indy. E quando teve todo aquele rolo dele, né, com a McLaren, né, a possibilidade de ida dele para a McLaren na Indy, é porque ele tinha um interesse de fato na vaga da Fórmula 1, mas ele sabia que não era uma porta que estava necessariamente aberta, especialmente porque a McLaren tem esse compromisso com o Lando Norris e também com o Oscar Piastri, né, são dois pilotos jovens cuja McLaren honestamente não vai querer abrir mão deles tão cedo. Então o timing do Palou, mesmo que ele teve uma oportunidade, acabou se desencaixando, ele mesmo quis sair da McLaren por causa disso. E ele mesmo falou, né, já que ele prefere, ele não está, está muito velho para esperar alguém se machucar para entrar nessa oportunidade. E ele mesmo deu uma entrevista recente aí ao Jornal Marca dizendo que ele prefere ter 2 títulos na Indy do que vitória nenhuma na Fórmula 1, né? Até apontou o nome do Alexander Albon, que ele enxerga como piloto talentoso, mas que não tem vitórias. Então, enfim, eu acho que o Palou ele está focado na Indy. Não acho que isso vai acontecer, eu não acho que é uma possibilidade tão concreta de acontecer, mas se acontecer, tem alguns aspectos que a gente pode falar. O primeiro é que seria muito positivo para o Palou, seria positivo para a Indy também ter essa possibilidade de intercâmbio. Eu acho que para a Indy em si o Palou também não estaria perdendo nada, eu não acho que ele fecharia alguma porta, porque eu acho que todo mundo sabe da qualidade dele, então eu não acho que a Ganassi ficaria tão brava sabendo que ele teria essa oportunidade de ir para o Mundial. E eu acho que ele voltaria, caso desse errado, né, não emplacasse, eu acho que ele poderia voltar. Então, para mim, é uma situação que a gente tem só vitórias desse, né? Mas, claro, ainda é tudo muito especulação, tem muita coisa ainda para acontecer. E, enfim, a gente não sabe que rumo que a Audi vai querer tomar da vida dela a partir de 2025. Então é isso aí, galera. Esse foi o tema do vídeo de hoje. Acompanhe a cobertura do GP de Gateway da Indy, noite de sábado. A corrida tem a largada às 7 da noite do próximo sábado, né, entrando nessa maratona final aí da Indy. E comenta aí embaixo, o que você acha, o que você esperaria de Alex Palou na Fórmula 1? Você acha que o Palou na Fórmula 1 daria certo? Comenta aí embaixo, deixe seu like, a sua inscrição e até semana que vem.